Então, o tema desta noite é misericórdia. E é um tema extremamente prático. Os irmãos já vão começar a praticar desde já para com o pastor. Exerçam misericórdia. Mas vão sair daqui também para exercê-la no seu dia a dia e dentro da própria igreja com os seus irmãos. Porque o Senhor quer que nós sejamos misericordiosos. E o texto que eu quero ler com os irmãos está lá em Mateus capítulo 5, no versículo de número 7. É justamente uma das bem-aventuranças que o Senhor nos ensinou em sua palavra. Leamos todos juntos? Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados, vamos ler juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos falar sem ler a Bíblia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, se não fosse a misericórdia, nós nem estaríamos vivos. Nós dependemos da misericórdia como dependemos do ar que respiramos. Nós vamos perceber a importância da misericórdia em nossas vidas. Quando falamos de misericórdia, vemos a junção de duas palavras. A etimologia desta palavra vem da junção de miséria com cordis. Cordis, coração. Então, coração voltado para a miséria, no sentido de um coração que se compadece da miséria. E a miséria tem tudo a ver com o pecado, porque a miséria, ela é a consequência direta do pecado. O pecado causa miséria. E onde o pecado se instalou, é necessário agir com misericórdia. É assim que Deus nos trata. E é assim que Deus quer que nós também tratemos uns aos outros. Antes, é importante lembrarmos que o texto mencionado faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Ele não está falando aqui a uma multidão de pessoas genéricas, pessoas na rua, uma multidão de incrédulos. Ele está falando aos seus discípulos, aqueles que o conheciam, aqueles que o seguiam. E é a eles que ele dirige essas palavras. E quando ele dirige cada uma destas palavras que diz, felizes são aqueles que têm estas características, os misericordiosos, por exemplo, ele está dizendo que os seus discípulos têm estas características. Você não tem opção de não ser misericordioso, porque o Senhor Deus, Ele te chamou para ser misericordioso. Ele transformou a sua vida para que você pudesse exercer misericórdia. Então, uma igreja que exercita, que exerce, que é misericordiosa, ela se torna perceptível, primeiramente, diante de Deus, e também perceptível à própria igreja, e perceptível às pessoas de fora da igreja. Imagine uma igreja em que a misericórdia, ela flui como um rio. Você não encontrará divisões nesta igreja, não há possibilidade de divisões, não há possibilidade de você ver irmãos com as costas voltadas uns aos outros, diferenças. Não, as pessoas ali se amam, porque manifestam a misericórdia que vem do Senhor. E o texto diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós, na verdade, já alcançamos a misericórdia do Senhor, como vamos estudar no texto. Mas ela continuará sendo exercida por Deus em nosso favor e, como vamos estudar, nós devemos, assim como recebemos a misericórdia de Deus, nós devemos exercê-la para com o nosso próximo. Querido, quando é que você usa a palavra misericórdia? Imagine você usando a expressão misericórdia. Normalmente, isso está associado a uma situação bastante grave, a uma crise, a uma notícia ruim. Quando alguém te liga e fala, olha, deixa eu te contar uma coisa. Lembra do fulano de tal? Olha, você não sabe da pior, aconteceu isso. E aí você diz, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque no momento em que você ouve algo tão triste,
tão ruim que não existe remédio humano, você apela para a misericórdia do Senhor. Quando é uma notícia de uma morte, né, trágica, um acidente que acontece, o início de uma nova guerra, vejam como esse tema ele se torna atual, porque o mundo em que nós vivemos clama, carece de misericórdia, vivemos uma miséria generalizada. Só sairmos às ruas e percebemos esta miséria. Basta vermos os noticiários. O mundo clama por misericórdia e nós desesperadamente precisamos da misericórdia do Senhor. Então, a misericórdia, ela está sempre associada a uma necessidade, a necessidade que vem da tragédia do pecado sobre a nossa vida, que nos distancia do nosso Deus. E qual é a origem da miséria humana? Já dissemos, é o pecado. E a palavra de Deus nos conta como o pecado passou a entrar na nossa história. E é importante que você entenda o tamanho da nossa miséria e lembre-se do que ela representa. Quando lemos lá o livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2, é a história de um Deus infinito, poderoso, todo-poderoso, um Deus criador, um Deus absolutamente criativo nas coisas que ele faz, um Deus que na sua grandeza resolve criar um planeta, um mundo, um universo, galáxias e tudo aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos, ele resolve criar todas essas coisas e colocar num planetinha chamado Terra, alguém, nós, feitos à sua imagem e semelhança, para desfrutarmos de tudo aquilo que ele criou. Esse Deus é um Deus absolutamente generoso em tudo que faz. Nos deu 5 sentidos para podermos contemplar as maravilhas que ele criou, do céu ao mar, as montanhas, toda a natureza, os pássaros, as flores, os rios, debaixo dos rios, o mar, debaixo do mar, tudo Deus fez e fez de uma forma maravilhosa, perfeita, linda. Todo o habitat que Deus criou é perfeito. E Deus nos deu a capacidade de perceber todas essas coisas, desfrutar delas com o nosso tato nadando ali na água, sentirmos pelo nosso olfato o cheiro das flores, né? Podemos sentir o cheiro do cafezinho, né, que já tivemos aqui, daqui a pouco vamos sentir de novo, e tantas experiências além das nossas possibilidades relacionais, né, uns com os outros, podemos desfrutar das nossas amizades, da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade criativa de fazer as coisas, o mundo e tudo que existe está aí para poder ser transformado pelas habilidades humanas. E tudo isso Deus nos deu de forma tão generosa. E o que nós fazemos? E o que a humanidade faz? Bastaria ligar a televisão hoje e ver o que está acontecendo, né? É míssil de um lado, míssil do outro. É lá na Rússia, é lá no Israel, Irã. Uma cena que me chamou a atenção essa semana, enquanto mísseis, né, sobrevoavam ali, passavam pelos céus, haviam jovens que eu acho que eram de origem mais muçulmana, e eles estavam lá celebrando, assim, era uma festa, né? E eles celebravam enquanto atrás deles passava assim, para eles era como se fossem fogos de artifício, mas eram na verdade mísseis que estavam se dirigindo para atingir seres humanos, para destroçar outros seres humanos. Então nós olhamos isso e falamos, o que aconteceu com a humanidade? Que miséria é esta? É simplesmente porque a humanidade deu as costas a Deus. E nós vamos vendo o peso do pecado. O pecado representa a atitude do homem de se voltar contra Deus. Deus deu tudo isso e este homem simplesmente ele quer roubar tudo isso para si e dizer, não, Senhor, isso tudo é nosso e nós não vamos te dar glória, não vamos te reconhecer, nós vamos dar as costas, isso tudo vai ser, né, nosso para nós desfrutarmos do jeito que quisermos. Deus dá a sua lei, mostra a sua santidade, nós desprezamos Deus, desprezamos a sua santidade, desprezamos a sua lei, nós desprezamos o que Deus fala acerca da família, nós
destroçamos a família, não vamos agir com fidelidade um para com o outro, nós vamos matar uns aos outros, nós vamos provocar o mal um contra o outro, nós vamos roubar o que é do outro, e assim o mundo entra dentro desta espiral do caos, como nós vemos. E tudo isso é a miséria provocada pelo nosso pecado. E o que Deus poderia fazer? Deus, sendo Deus, poderia fazer muitas coisas, não é? O que nós faríamos se estivéssemos em alguma posição de superioridade e fôssemos absolutamente generosos com uma única pessoa e pudéssemos oferecer tudo o que nós temos para esta pessoa e esta pessoa se voltasse contra nós? Eu não sei o que você e eu faríamos. Talvez pudéssemos agir de forma colérica, com raiva. Você nunca mais entra na minha casa, eu nunca mais quero ver você. Ou talvez pudéssemos entrar em choque e em depressão e passarmos a chorar por ver a reação de alguém a quem você ofereceu tudo e esta pessoa se voltar contra você. Talvez outras reações, não sabemos, porque o ser humano ele é imprevisível. Mas nós sabemos qual é a reação de Deus, porque esse Deus se revela. Ele mostra quem ele é e como ele se comporta, como ele age em relação à atitude humana. Esse Deus, ele se mostra como um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não pode aceitar o pecado, aceitar esta atitude de rebelião do homem sem que haja uma reação proporcional e devida. E esta reação de Deus é chamada de inferno. O inferno é a consequência do nosso pecado, é a reação da ira de Deus contra o ato de rebelião do homem. Isso não nos surpreende. Ao ver a grandeza de Deus, a sua santidade, o seu poder, a sua magnitude, a sua generosidade dada ao homem, desprezada pelo homem. A consequência disto é o inferno. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não há outra escapatória. É a morte, e a morte eterna. Agora, o que nos surpreende é que esse mesmo Deus pudesse agir com misericórdia para com aqueles que ele resolveu agir com misericórdia. Veja que algo interessante na parte de Deus é que o nosso Deus, sendo soberano, a sua misericórdia, ela é soberanamente seletiva. Nós podemos dizer que Deus deveria dar misericórdia para todos, mas Deus não faz assim. E ele diz: darei misericórdia a quem eu quiser. Deus, ele então oferece a sua misericórdia, mas a quem ele quer dar esta misericórdia. Esta palavra que Deus fala a Moisés, não é? Mas então esse Deus misericordioso, ele resolve não nos tratar como nós deveríamos ser tratados. E é importante que nós entendamos a misericórdia de Deus para que depois possamos saber como aplicá-la nas nossas vidas. Porque quando nós usamos qualquer uma desses substantivos, justiça, santidade, misericórdia, ele só tem sentido quando entendido a partir de quem Deus é, de como estes substantivos funcionam, esses atributos funcionam em Deus. Não é de acordo com a visão humana de justiça que Deus é justo. A justiça de Deus, ela é infinitamente superior à justiça do homem. Da mesma forma, a misericórdia de Deus, ela é infinitamente superior à misericórdia do homem. A palavra de Deus, então, ela nos fala da misericórdia do Senhor. Vocês devem se lembrar daquele texto de Lamentações, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha aí, se eu e você estamos aqui conversando, é porque Deus está sustentando-nos com a sua misericórdia. Porque as suas misericórdias, diz a palavra, não têm fim, renovam-se a cada manhã. E Jeremias termina essa frase dizendo: grande é a tua fidelidade. O Salmo 103, ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo
e assaz benigno, ou seja, muito bondoso. Deus é muito bondoso, é extraordinariamente bondoso. Diz o texto, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia da terra, acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Amém? E graças a Deus, né? Devemos dizer, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados. O Salmo 136, os irmãos devem conhecer pelo menos metade desse salmo decorado. Porque é aquele salmo da Bíblia que diz assim, abra lá, 136. Ele começa com uma expressão seguida da frase, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136. Então ele diz, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso mesmo, porque ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. E durante 26 versículos o autor repete, porque a sua misericórdia dura para sempre. É para que nós reflitamos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco. O último versículo fala, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus de imensa misericórdia. E essa imensa misericórdia, ela tem a sua expressão máxima na cruz do Calvário, onde nós enxergamos de forma em 3D, né? Ali nós vemos a figura do que representa a misericórdia de Deus, até onde essa misericórdia é capaz de ir, colocando o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário para morrer, sofrer em nosso lugar, para que a misericórdia de Deus pudesse ser efetiva na nossa vida, e isto implicou sofrimento. E aqui nós temos um aspecto muito importante. Se lemos lá, né? Jesus nos ensinou para que fôssemos misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Entenda o irmão e a irmã que ser misericordioso envolve sofrimento da nossa parte. Porque quando você é misericordioso, significa que você estará abrindo mão de alguma coisa. Você não consegue ser misericordioso sem abrir mão. Você não consegue ser misericordioso da boca para fora, né? Você não consegue se pronunciar dizer, eu sou misericordioso. Você tem que, para agir em misericórdia, é preciso doar algo de si mesmo. É o que nós vemos no próprio Deus e é o que nós somos conclamados a fazer. Meus queridos, pensemos da seguinte maneira. Nós temos na geografia os rios que fluem em direção ao mar, né? Então você tem os rios afluentes que vão se juntando, formando rios maiores, e no final, o rio maior, ele deságua no mar. É assim que funciona? Agora eu queria que você imaginasse o contrário. Deus, ele é o mar de misericórdia. Ele é o grande mar de misericórdia. E este mar, ele flui, traz esta água de misericórdia para as nossas vidas. E nós passamos a ser rios de misericórdia, que vão fluindo de nós. Existe um mar, uma fonte que vem do Senhor, e isto flui em nós para as pessoas, né? Aqueles que nos cercam. Eu creio que é isso que nós aprendemos desse texto, no sentido daquilo que vamos procurar colocar em prática. Amados, há duas dimensões da misericórdia que o texto bíblico vai querer implicar e nos ensinar a realizar. O primeiro âmbito, primeiro aspecto, primeira dimensão da misericórdia tem a ver com o perdão. O perdão. E esse é um aspecto que, de novo, vem de Deus na nossa vida
aprendermos a agir com misericórdia, que envolve o sofrimento, que envolve a doação da nossa parte. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos perdoar, exercer misericórdia cotidianamente. E nós temos, em primeiro lugar, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Você vai lembrar onde Cristo exerceu misericórdia no nível Cristo, de uma forma surpreendente, mas também modelar para nós. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Jesus estava ali, pendurado, no madeiro, estava todo arrebentado fisicamente, poderíamos dizer que moralmente, no aspecto do quanto ele havia sofrido zombaria até chegar àquele ponto. Jesus estava ali sofrendo uma injustiça tremenda, cercado de pecadores que estavam ali blasfemando contra o próprio Deus. Jesus sabia que alguns instantes ele passaria pela pior experiência da qual ele havia clamado no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O momento em que ele sofreria a imputação dos nossos pecados cairia sobre ele. Ele pagaria pelos nossos pecados. O momento em que ele diria: Deus meu, por que me desamparaste? Então, havia uma agonia em Jesus, na expectativa daquele momento. E, no entanto, ele conseguiu não pensar nele. Ele pensou nas pessoas que estavam ali diante dele. Você dirá, é claro, porque ele estava morrendo por essas pessoas. Mas imagine que qualquer dor de dente que eu tenha, ou você, não é? Qualquer dor na unha do dedo, unha encravada, qualquer situação, injustiça que nós soframos, alguém que falou mal de você, falou uma mentira contra você, isso já toma o nosso ser de uma forma que nós não conseguimos pensar no outro. A gente só pensa na gente mesmo. A dor faz com que nós nos voltemos para nós e esqueçamos o próximo. E, no entanto, Jesus ali, no auge daquela dor, ele pensa nos outros e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, então, se mostra ali como o grande modelo de perdão, de misericórdia. E aí nós dizemos, mas ele era Jesus, né? Ainda que fosse tão humano quanto nós, e a palavra de Deus deixa claro que em tudo ele foi igual a nós, menos pecado. Mas nós temos um outro exemplo que seguiu Jesus, que foi Estevão. Estevão sendo morto a pedradas, de forma injusta, por judeus. Saulo estava ali, acompanhava, aplaudia. E naqueles momentos finais, ele viu a presença de Cristo, sabia que estaria com Cristo, e ele faz a oração semelhante ao de Cristo, para que Deus não imputasse sobre eles os pecados que eles estavam cometendo contra Estevão. A palavra de Deus, ela nos ensina também, através da parábola do servo incompassivo. Você pode abrir lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus vai responder à pergunta de Pedro. Pedro vai perguntar a Jesus, né? Jesus, né, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Porque Jesus tinha falado acerca disto nos versículos 15 a 20. Então, no versículo 21, Pedro faz essa pergunta: quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E a resposta de Cristo é: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o que isso representava? Que Jesus queria que Pedro andasse com uma calculadora, com um contador? Evidentemente que não. Jesus mostrou ali a infinitude do ato de perdoar. Jesus queria que Pedro aprendesse que não deveria contar efetivamente o perdão, mas que ele exercesse o perdão de forma contínua. O perdoar e a misericórdia deveriam ser parte da vida desse discípulo. Por isso que ele diz: bem-aventurados
são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E na sequência, Jesus vai contar aquela parábola do credor incompassivo. Você deve lembrar da parábola? Eu não vou ler todo o texto, mas um rei chama os seus servos, por aqueles que o deviam. O primeiro servo chega, devia milhões, digamos assim, né? O texto fala em 10 mil talentos, milhões e milhões, não teria condições de pagar. Então, eu vou vender você, sua filha, sua família, né? E você não tem jeito, você vai para a prisão enquanto não pagar. Ele pede clemência, o rei resolve dar a ele clemência, liberá-lo da dívida, e o sujeito sai de lá e faz o quê? Vai cobrar a dívida de um outro, que não devia nada, devia 100 reais. Ele falou, vou botar você na prisão enquanto não pagar a minha dívida. Os servos daquele rei ficaram sabendo, o texto diz que ficam tristes, falam para o rei então chama ele de volta. Então o rei diz a ele, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O versículo 35 então diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Queridos, qual o direito que nós temos de não perdoar alguém diante desta passagem e diante deste ensinamento do Senhor Jesus? No Pai Nosso nós aprendemos também, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão não é uma sensação que você deve ter, mas é um ato de obediência. Você não tem o que cobrar de alguém que foi perdoado. Assim como Deus nos perdoou, Ele não irá cobrar de nós a nossa dívida. Ele, inclusive, lança a pergunta, né? Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Logo, dívida paga, não há mais dívida. E é assim que Ele quer que nós tratemos aos nossos irmãos. Esta é uma dimensão que Deus quer que nós tratemos os nossos amados irmãos e pessoas também do mundo, nosso próximo, quem quer que seja. E a outra dimensão é a dimensão do socorro. Porque a misericórdia, ela também significa socorro. Queridos, nós todos já clamamos por socorro a Deus, né? É a mesma expressão quando dizemos misericórdia, Senhor. Quando acontece algo grave, difícil, nós clamamos misericórdia, Senhor. Mas você acreditaria se eu dissesse a você que há pessoas todos os dias ao nosso redor clamando por misericórdia a você? Talvez elas não digam o seu nome. Talvez elas não chamem, eu sei o nome aqui, Nelson, presbítero Nelson, né? Talvez elas não digam, misericórdia, Nelson. Outro nome aqui, pastor. Um nome aqui. Euvídio. Deufício. Misericórdia, Deufício. Eu já estou pedindo misericórdia para falar o nome dele, né? Que mais? Dani. Misericórdia, Dani. Você ouve essa expressão por aí? Não. Mas existem pessoas que estão clamando por misericórdia e elas estão ao nosso redor. São pessoas que ou carecem da fé em Jesus Cristo, estão ao seu redor lá no seu trabalho e elas estão clamando por misericórdia, elas vivem a miséria do pecado, mas elas não sabem qual é a resposta ao pecado e você está do lado delas e você não passa esta informação, este antídoto, este remédio para o pecado. Existem pessoas com necessidades físicas ao nosso redor, na nossa sociedade. Pessoas com necessidades emocionais e toda sorte de necessidade e miséria por causa do pecado. E elas estão clamando por misericórdia. E o que Deus quer que nós façamos? Assim como Ele nos dá misericórdia, Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Você quer um exemplo bíblico? Parábola do bom samaritano. Jesus joga na cara de um sujeito que deveria conhecer bem a lei,
que pergunta a Jesus, né, sobre o reino dos céus e fala, olha, é só amar a Deus, né, de todo o teu coração, tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele quer provocar Jesus. E quem é o meu próximo? Jesus rapidamente, né, faz ali a parábola do bom samaritano. Você lembra, não é? O sujeito foi espancado, foi roubado, ficou lá entre a vida e a morte, e aí passa um sacerdote. E o sacerdote passa de largo, estava apressado, tinha coisas para fazer, não quis botar a mão no rapaz. Depois passa o levita, é a mesma coisa, passa de largo. E em terceiro lugar, o samaritano. E aquele sujeito que era de uma terra distante, malquista, né? Alguém que o judeu queria ter distância do samaritano, é justamente ele que vai até aquele cidadão e se envolve com a dor dele. Doa do seu tempo, tira do seu dinheiro para pagar, usa dos seus remédios, usa da sua experiência, carrega o homem, usa da sua energia e leva ele para ser tratado. E aí, olha só o que Jesus fala no final. Jesus pergunta para o homem, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei. Conhecia a lei, né? O que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus fala, né? Não fala assim não. Ele diz assim, então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Ou seja, você aprendeu? Sim. Então vai e faz exatamente isto com ele. Chegando aqui no meu final, né? Eu queria citar um texto ainda de 1 João capítulo 3. Lá no versículo 16, a régua vai subindo, irmãos. Quando a gente fala do que é a misericórdia de Deus e Ele quer que nós apliquemos a mesma misericórdia para os homens, significa que a nossa régua é muito alta. Quando nós entendemos as exigências de Deus, nós pedimos misericórdia, Senhor. Porque lá em 1 João 3,16 ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E continua. O texto diz, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra de Deus, ela conhece, ela sabe que muitas vezes nosso amor é hipócrita, é da boca para fora. Nós não queremos botar a mão no bolso, não queremos gastar a nossa energia, o nosso tempo, não queremos doar de nós. Mas ela diz, não seja hipócrita, que o amor seja de fato de verdade. Tiago diz a mesma coisa. E ele fala, olha, se você acha que você pode enganar a Deus, né? Eu posso provar a você a minha fé através dos meus atos. E se um irmão, né, alguém carecido de roupa, pede a você algo e você diz, não, meu irmão, né, passa depois. Como pode habitar em você, né, um amor a Deus? Então, que fé é esta que você tem, que não é uma fé prática, que demonstra misericórdia? Amados, o Senhor, então, nos chama a tratar o pecado com seriedade. Primeiramente, no sentido da prevenção. Como igreja, nós devemos devemos exortar-nos mutuamente, motivar-nos mutuamente a continuarmos firmes caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele também nos dá o remédio para tratarmos quando caímos no pecado. E esse remédio começa pela misericórdia com que nós tratamos os nossos irmãos e como nós tratamos aqueles que estão fora do mundo. É assim que nós vamos ser conhecidos como Igreja de Cristo. Amados, como é precioso entender isto num mundo que está sob guerra. Qual é a solução, qual é a mensagem que a igreja tem para dar para esse mundo? Né? O que nós temos para dar para esse mundo? Sabemos que não é a solução política para o mundo,
A solução não está em estratégias, nem na força militar, mas a solução vem da palavra, está em Cristo Jesus, no seu Evangelho, que transforma o nosso coração. Se o mundo fosse habitado por discípulos de Cristo, não haveria guerras, não haveria por que haver guerras, porque nós poderíamos, na verdade, dividir o que temos, olharíamos os outros com amor, trataríamos as questões com misericórdia, se findariam os problemas, O Dias aqui, que é policial, não sei se tem mais algum policial na igreja, não teria trabalho, teria o que fazer, Porque não encontraria pessoas querendo mal, a violência. Então, a igreja tem um antídoto para o pecado, e esse antídoto é o Evangelho do Senhor Jesus. Se tivermos misericórdia das pessoas que estão lá fora, nós vamos pregar esse Evangelho, porque é isso que, em última instância, o mundo precisa. Que Deus abençoe, amados.